Que alegria estar com você. A partir de agora, programa A Vida em Foco aqui na TV Evangelizar. Você me fazendo companhia, eu te fazendo companhia. E estamos ao vivo para todo o Brasil nesta sexta-feira. A transmissão é via satélite, canal digital aberto, YouTube, TV Evangelizar Oficial. E estamos às vésperas do dia de São Pedro, que é amanhã, esse grande santo da nossa Santa Igreja Católica, que teve uma profissão de pescador. Por isso que nós vamos trazer esse tema para abrir o nosso programa com uma escritora que decidiu olhar para histórias reais de pescadores e ela vai contar um pouco da relação de tudo que ela descobriu e também com esta fé em São Pedro. Então daqui a pouquinho eu vou conversar com a Solange Ocker, que escreveu sobre este livro, Não Se Esqueça de Mim. Vamos falar também sobre nutrição. Tá pensando o quê? Que sexta-feira a gente não vai se cuidar? Vamos! E você vai ver que o prato do brasileiro é um dos mais nutritivos que nós temos. Ah, Carol, mas será que mesmo comendo fora, em buffet, mesmo gostando de algumas coisinhas assim, fritas, eu consigo manter essa nutrição? É isso que nós vamos responder para você hoje. Então fique comigo que está começando o programa A Vida em Foco. Não se esqueça de mim. Olha o título que a Solange escolheu para falar de histórias reais de pescadores. Ela foi atrás de algo que aconteceu ali nas décadas de 60 e 70 e decidiu olhar para essas pessoas. E também, será que algo em torno de São Pedro chamou a atenção para que ela fosse atrás de histórias de pescadores? Então eu vou conversar com a Solange Ocker. Solange fala direto de Santa Catarina. Ela é professora, empreendedora, natural de Governador Celso Ramos, a cidade que ela está falando agora. Minha querida, seja bem-vinda, viu? Boa tarde a todos. É uma alegria poder participar desse programa e falar um pouquinho a respeito aí da história do meu livro e também, né, fazer aí uma homenagem ao pescador, aos pescadores, uma profissão tão linda, né? Tão sofrida e linda. Com certeza. Solange, eu queria já começar entendendo como a gente está às vésperas de São Pedro, se existe alguma relação. Eu estou perguntando porque São Pedro também era pescador, se você pensou em alguma história relacionada a isso, ou qual foi a inspiração para o livro? Então, o nosso município, ele traz, né, a cultura açoriana muito forte e dentro dessa cultura açoriana, a questão da fé, da religiosidade, ela é bem alta, né, bem visível e logicamente sempre há menção aí a São Pedro. Isso aí é uma coisa que está enraizado aqui na nossa cultura. O livro, eu me inspirei em algumas histórias aqui do local, mas também porque eu sou filha de pescador e também casei com marido pescador. Então a gente conhece bem de perto aí o sofrimento, a luta, né, as dificuldades que permeiam essa profissão. Que legal. Solange, você trouxe um pouco da sua família, também da fé, e eu me lembrei de algo que talvez pra gente, dentro da fé católica, nós olhamos para os pecadores como algo tão antigo da época de Jesus e não entendemos as dificuldades da pesca que ele mesmo trouxe. Na Bíblia a gente vê algumas passagens e essas histórias que você conta, esse romance vai trazer essa dificuldade, essa espécie de luta que os pescadores têm. E por que o título Não Se Esqueça de Mim? Então, a história, ela traz, né, dentro ali do contexto do nosso local, as dificuldades do pescador, das famílias, da questão de locomoção que nós tínhamos aqui no nosso bairro. Era na década de 60, 70, tinha estrada, mas nós não tínhamos acesso a carros, era muito dificultoso.
e todo o transporte até... A gente mora bem pertinho de Florianópolis, então tudo que necessitava de médico, de comercialização, acabava sendo sempre na ilha, né? E para fazer esse transporte era usado sempre alguma embarcação pequena. E essa embarcação pequena, ela também trazia muito risco, né? Tanto as pessoas que normalmente eram feitas por pescadores mesmo, alguns que tinham ali, levavam a família em Florianópolis, quanto também para os passageiros, né? Então a gente, no livro, ele também traz essa condição e também apresenta a condição da dificuldade do pescador de ter que sair daqui, de ir para outro estado, de passar tanto tempo fora, de não ver os filhos nascerem, às vezes, não verem os filhos crescendo, enfim, e aí também acaba trazendo, né, a saudade daqueles que ficam em terra, o medo, né, o receio de que possa acontecer alguma coisa com ele, que normalmente, né, é uma profissão que vai trazer aí um risco de vida muito grande, não só por conta de tempestades, mas, enfim, acidentes que já ocorreram, que ocasionalmente ocorrem, e aí o livro ele acaba trazendo tudo isso, né? De uma forma um pouco mais sutil, mas que o leitor ele vai encontrar todo esse sentimento dentro do livro, dentro da história das personagens, né? Então o leitor vai fazer uma experiência não só histórica, mas vai aprender muito sobre como é a vida de um pescador, a vida real, digamos, né? Exatamente. Solange, e você, teve algum aprendizado ao estudar, ao escrever esse livro? Como que foi o processo dessa escrita? Olha, eu iniciei e aí eu demorei 3 anos para concluir. Durante todo esse tempo, né? Lógico que tem muita coisa minha, né? Não tem como não apresentar e não levar parte do que somos, mas muito relato, muita coisa apresentada acaba tendo muito do que eu vivi ao longo da minha vida, tendo um marido pescador e trazendo também, né? Graças a Deus, o meu marido ele nunca teve nenhum problema, né, num barco, mas eu já tive aqui no nosso bairro, eu perdi um primo que ele desapareceu no mar com todos os tripulantes e eles nunca foram encontrados. E aí essa busca, né, para encontrar a embarcação, para encontrar os corpos, essa angústia da família, isso aí foi algo que a gente viveu muito de perto. E isso acabei também passando um pouco, né, dentro ali da história, um pouco dessa luta vivida aqui no nosso local, essa incerteza, esse medo, essa angústia, que não, infelizmente, que não foi só com essa história desse barco, mas até ano passado um outro, né, de um outro bairro, ele também desapareceu e nenhum foram encontrados. Então são lutas de várias famílias, né, incertezas que vão aí fazer parte de várias famílias, acredito eu, não só aqui do nosso litoral, mas de todo o litoral brasileiro, né? Sim. Solange, agora algo que pode até não estar relacionado tanto com o livro, mas tem a ver com a sua história, com o que te inspirou, com a história do teu marido, do teu pai. Como que é a fé do pescador? Porque você trouxe vários cenários de muita incerteza, de muito enfrentamento. Como que é a fé dos pescadores? Olha, nós até usamos uma expressão que a gente fala que pescador vive da fé, vive pela fé. A fé não só, né, em chegar e ir para o alto mar, mas voltar, né, para casa bem, como também a fé no sustento, porque é uma incerteza muito grande, né? O pescador ele vive
com muitas dificuldades. Ele não ele sai para alto mar, mas ele não sabe se vai voltar com pescaria. E isso acaba incentivando, né, muito o lado religioso, o lado da fé, o lado da proteção, porque pescador, ele se sente impotente diante da grandeza do mar, da fúria do mar, das incertezas. Ainda temos uma outra fala que é muito daqui, né, da nossa região, que fala que o pescador, quando ele está num barco em alto mar, é onde o filho chora e a mãe não vê, porque a gente, né, eles não conseguem também mensurar, e nem a gente que está em terra consegue entender o tamanho da dificuldade que eles enfrentam quando eles enfrentam um vento forte, uma tormenta, né? Às vezes alguns são surpreendidos por ciclones, enfim. Então é muito angustiante para eles, e normalmente as comunidades pesqueiras são uma comunidade que desenvolve muito a fé, tanto deles que estão em alto mar, quanto, né, de quem fica em terra, porque, como eu falei, a impotência, ela também faz parte de quem fica, né? Porque a gente não sabe. Hoje a gente ainda tem esse contato por telefone, mas antes, quando eu casei, por exemplo, nós não tínhamos nenhuma notícia deles. A notícia que a gente tinha era só quando eles chegavam em terra, e às vezes podiam telefonar, e que a gente sabia que estava tudo bem, mas fora isso, tinha que recorrer à fé para não, né, para a gente ficar também bem, sim, né, para suportar, né, Solange? Entendo. Que interessante isso que você contou. E acredito que isso é uma das mensagens do seu livro, mas o que você espera passar para o seu leitor? Então, eu sou uma leitora compulsiva, e eu nunca cheguei a ver nenhuma história de que o protagonista fosse um pescador. E eu vejo assim que hoje, né, a profissão de pescador, ela está um pouco marginalizada. O pescador, antes, ele era visto até como um herói, como um homem de fé, de coragem, né? Você aí mencionou aí até a questão do apóstolo Pedro, que a gente sabe que, né, que Jesus veio, que convidou um pescador por reconhecer a coragem, a luta, a determinação. Mas hoje a nossa sociedade, ela não enxerga mais o pescador, né, nesse nível. Eu vejo muito, né, hoje o pescador, ele sendo marginalizado mesmo, né, e parece que as pessoas não entendem o sacrifício, as dificuldades, e eu quis, né, apresentar o pescador como um protagonista principal para realmente mostrar que, né, que o pescador, ele é uma profissão, sim, né? É uma profissão que exige muito sacrifício, muita coragem, muita determinação. E eu quis homenagear, né? Eu quis trazer dentro dessa história uma homenagem à minha família, ao meu esposo, aos amigos da minha região e a todos os pescadores, a todo homem, né, corajoso que faz dessa profissão, que abraça essa profissão com coragem. Que legal, parabéns pelo seu trabalho, Solange. E onde que o pessoal pode encontrar o seu livro? Então, o livro, ele está disponível em todas as plataformas digitais, na Amazon, Mercado Livre, Magazine Luiza, livrarias, no site da editora. Só procurar pelo nome que vai encontrar facilmente. Exatamente. Muito bem. Solange, obrigada por compartilhar, obrigada por trazer esse tema e poder divulgar aqui na nossa programação uma homenagem aos pescadores. Obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. E a gente sai para voltar logo, logo falando de nutrição. Nutrição, que o prato do brasileiro tem muitas opções.
Então volte aqui comigo que nós teremos um especialista para falar sobre isso. Por enquanto, saímos com imagens da cidade de Salvador, na Bahia. O canal que você acessa hoje, eu quero estimular você a ir no aplicativo da Obra Evangelizar. Sabia que a gente tem um aplicativo gratuito que você acessa pelo streaming? O que é isso, Carol? Significa que só precisa de um sinal de internet para acompanhar 24 horas da nossa programação. Então, vai lá na sua loja de aplicativos, ali onde você baixa todos os aplicativos do seu celular, procure por Evangelizar. E você vai conseguir baixar gratuitamente e assistir a nossa programação de qualquer lugar do país e do mundo. Olha só, quase 500 anos de história, Salvador. Volte comigo. Chamamos terço cada grupo de 5 dezenas em que se completam 5 mistérios. De volta com o programa A Vida em Foco nesta tarde de sexta-feira e já batendo as nossas portas às 24 horas em oração na presença do Senhor. 18º ano já consecutivo que nós fazemos esta edição. Esse momento em que você vai se colocar diante de nosso Senhor Jesus Cristo, no Santíssimo Sacramento, em adoração, em santas missas, porque são várias que nós temos na programação, com músicas de louvor, com pregações, tudo isso para nos elevar, para nos catequizar, para que a gente possa dar um passo a mais na conversão, porque Deus vem com a sua graça quando a gente se abre. E esse ano vai ser muito especial. Nós estamos no ano de São Pio de Pietreutina aqui na obra Evangelizar é Preciso. Estamos já com muitos peregrinos que já chegaram para as 24 horas e estaremos também com você de todo o Brasil. E eu sei que muita gente vai acompanhar pela TV Evangelizar e nós vamos transmitir na íntegra esses 24 horas de oração. E se, graças a Deus, nós podemos transmitir, é porque você nos ajuda. Então eu te peço, continue colaborando, nos ajude a manter esse tipo de transmissão que leva tanto a pessoa de Jesus Cristo numa mensagem de esperança, de fé. Você sabe que é importante que a gente chegue nas casas. Então, muito obrigada a você que nos ajuda e que vai nos ajudar neste momento. Agora a gente vai falar sobre nutrição. Você vai vir nutrir a sua alma daqui a pouquinho com a gente, mas para nutrir o nosso corpo, talvez não seja tão complicado quanto a gente pense quando moramos num país que tem tanta variedade. Fala a verdade, né? O Brasil é um país maravilhoso, nós temos tanta variedade de alimentos. Será que podemos utilizar isso no nosso dia a dia, nessa correria, mesmo comendo fora ou então em casa, o que preparar? Nós vamos falar com um especialista agora, presta atenção, hein? Eu vou receber aqui o Victor Léo Broeto, ele é capo, dono do restaurante Capo di Legno Cucina Italiana. Muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado. Obrigada a você. Temos aí alguns segredos a serem revelados por você que entende tanto da culinária hoje, em termos de nutrição. O prato do brasileiro, PF, que a gente fala, por exemplo, né, popularmente, ele pode ser tido como uma fonte nutricional? Exato, pode sim. E deve. É algo que eu sempre aconselho as pessoas a se basearem. O PF hoje, ele tem todos os ingredientes mínimos necessários para a nossa alimentação diária. Carboidrato, proteína, as vitaminas, né? Gorduras, que é necessário também. Também é necessário? Sim, também então, é necessário. A gente está falando assim de um prato que tem o quê? Um arroz, um feijão, Exato. Uma carne, um legume. Exato. Isso. Uma coisa simples. Exatamente. O tradicional arroz e feijão com bife, uma salada. Uma salada. Uma batata salteada ou frita. Né? É o prato ideal. Isso aí, inclusive, já foi tema de pesquisa. É mesmo? Né? Então, o famoso arroz, feijão, bife acebolado e fritas também. Nossa, mas muito bom. Além de
gostoso, ele é o ideal. Mas é interessante, porque aqui eu estou colocando as fritas até de propósito, porque é uma fritura, Sim. né? Tem a gordura de uma fritura. Você acha que isso, queria entender assim, nesse balanço nutricional, o quanto ele é permitido, a pessoa que gosta, ela pode comer todos os dias, ou ela tem que intercalar, ou ela precisa colocar outro tipo de nutrientes para, de repente, combater a gordura? Veja bem, a fritura em si, ela já contém um alto teor de gordura. Tá. Né? E isso não quer dizer que em outros alimentos não vão ter. No arroz e feijão também vai tem, ter. só que uma quantidade bem menor, é bem isso, menor, né? exatamente. E eu costumo dizer que tudo em excesso vai fazer mal, com certeza. Então, você comendo moderadamente, você pode consumir diariamente. Ah, pode ser. Tá, o que é o moderadamente? Não é meio prato de batata frita, né? Não. Tá, Não, isso é uma porção ali pequena. Exatamente. É um prato bem dividido, né? No máximo, diariamente, 100 gramas dentro do prato, né? Até menos que isso, né? De 80 a 100 gramas, vamos dizer assim, né? De uma porção de fritura. Exatamente. Compondo um prato que tem ali o arroz, o feijão, a carne, os legumes, né? É sempre muito importante nesse prato conter legumes ou saladas, né? Tá. Saladas cruas, né? Tá. Então vamos pensar agora em dois cenários. A pessoa que cozinha em casa e a pessoa que come fora. Sim. A pessoa que come fora, se ela tem um buffet, seria o ideal, né? Que dá para escolher melhor ou não? Como que você avalia isso? Ou não necessariamente? Exatamente. O buffet, ele nos dá mais opções, né? Porém, nós, como seres humanos e somos fracos à tentação, né? Às vezes, se a pessoa não se controla muito, não é uma boa opção. Exato. O buffet, ele seria muito bom, né? Na questão de você poder escolher aquilo que mais te agrada. Tá. Né? Mas, em contrapartida, você cai em tentações. Maionese de batata, muito comum, né? Além do preço também, que você acaba caindo em certas armadilhas, né? A maionese de batata, você pode reparar que num buffet é o que não falta. Verdade. Né? Já percebi isso. E é um prato, né, que vai pesar bastante na balança. No caso, você vai acabar pagando muito mais caro no final. Entendi. Como também tem as pessoas que vão lá e comem só salada, vão acabar pagando na salada o preço de filé mignon. Tá entendendo? Ou seja, a questão financeira também conta. Exatamente. Ele é muito prático, mas para pessoas que sabem se controlar e comer na medida certa. Tá, né? então dê umas dicas pra gente nisso. O que seria o ideal para comer no buffet? O que é preciso se controlar? O que é bom que a pessoa coloque no prato? O que você falaria? Isso aqui nem passa. Se você vê esse item aqui, deixa quieto, deixa pra lá. Assim, falando na questão financeira, né? Você pode reparar que tem muita coisa pesada ali, como é de costume ter empadão, a própria maionese de batata que nós já falamos. Que são os mais pesados. E não são assim tão nutritivos, né? Então você poderia começar por uma salada, uma cenoura, uma abobrinha, um chuchu. Começar por esses no prato. No prato, exatamente. Tá. Você começa por esses, daí você coloca uma medida de arroz, você tem que tomar consciência que aquela quantidade que é suficiente para você. Sim. Né? Que no buffet você acaba se empolgando. Pode pegar mais, né? Isso. Opção de feijão preto ou carioquinha, né? Qualquer um dos dois são Qualquer um dos são dois, bons. né? Eu particularmente gosto mais do carioquinha, né? Eu acho ele muito saboroso. Eu gosto também. Né? E daí você ir para uma carne cozida de preferência, né? Você pode um bife acebolado, um ovo também é sempre muito bom, ele tem bastante proteína. Você pode inclusive substituir a carne pelo ovo, né? Pode também. Sim, que tem bastante proteína, né? E tem alguns lugares algumas técnicas culinárias também que existem hoje, né? Que são fornos combinados que o ovo frito é feito lá dentro e que não vai gordura quando você prepara ele. Alguns restaurantes colocam um pouquinho para não causar aderência na forma, né? Mas hoje está vindo dessa maneira, tornando o ovo ainda mais... Melhor ainda, uma mais opção saudável. muito boa. Isso. Entendeu? Hoje nós temos opções muito boas né, no mercado, no ramo gastronômico, né? E, por exemplo, os crus que você falou, os legumes crus, as saladas cruas, também são uma boa opção para quem come fora? Sim, são muito bons. Tá. São muito bons. Sucos também. Sucos também refrigerante é menos, né? Sim. De preferência água, né? Melhor ainda se for água. Melhor ainda até se for que o água. suco.
eu particularmente costumo consumir água com gás, que ela tira um pouquinho a vontade de tomar refrigerante, né? Entendi. Para quem tem o hábito, ela substituiria. Sim, tá. sim. Agora, para quem faz em casa, que às vezes não vai fazer tanta variedade de comida, o que você diria para essas pessoas priorizarem? O arroz e feijão. Arroz e feijão. Arroz e feijão. Se ovo. fosse só arroz e feijão, ele já seria altamente nutritivo ou não? Ainda vai faltar? Não, ainda faltaria, né? Aí faltaria o quê? Uma carne para ter uma proteína. Ou um ovo, como você falou, né? Uma carne ou um ovo? A carne ou o ovo, exatamente, né? Que no caso seria o arroz, o feijão, entraria ali o carboidrato e algumas vitaminas, né? Ou a carne que entraria, ou o ovo, né? Que entraria a proteína. E as saladas, que entram as vitaminas, né? Algumas fontes de energia, né? E daí é interessante variar no dia a dia? Um dia fazer uma beterraba, no outro dia faz... sim, é sempre uma bom, vagem, né? E ficou trocando as cores, nem que seja por dia. Sim, é sempre interessante, né? É interessante sempre colocar essas cores na salada, né? O verde, o vermelho e o laranja. O verde, vermelho e laranja na salada? Sim. Essa é a dica boa. Salada ou legumes, né? Tá? Tem alguma dica para os cozidos? De cores, dessas cores que você falou, não? Aí tanto faz. Não, dica não, mas o que eu gosto sempre de fazer é, por exemplo, a água que você cozinha os legumes, usa essa água para fazer o arroz. Para cozinhar o arroz, né? Que ali nessa água fica muita riqueza nessa água. Muito nutriente ali. Isso, que pode ser agregado ao arroz posteriormente. Legal, né? Boa ideia, boa ideia. E assim por diante. A outra coisa, existe muita lenda sobre fritar o bife mal passado, né? Que o mal passado faz mal, que o bem passado faz... Enfim, a carne... O suco da carne não é sangue como todo mundo pensa, né? Não o sangue, eu já li sobre isso. Né? O sangue já não está mais ali. Então, e aquela água ali, que está ali na carne, quando se frita, que você grelha, que é interessante você só selar a carne dos dois lados e deixar a carne descansar um pouquinho depois, para ela manter aquilo ali, porque ali tem sabor e também tem muito nutriente ali, entendeu? E a carne, quando você faz ela muito bem passada, essa água, todos esses nutrientes secaram, evaporaram. Então perde-se muito ali, né? Então o ideal é não ser torrada. Exatamente, ela tem que ficar aquele vermelhinho por dentro, né? E sempre depois que fritar, deixar ela descansar um pouquinho para segurar um pouquinho mais. Legal. Né? Você vai conseguir mais sabor. E mais nutrição. E mais nutrição, exatamente. Muito boas as dicas, muito obrigada, Victor Léo Broeto, que esteve aqui com a gente dando essas dicas de nutrição. Sempre bem-vindo, viu? Muito obrigado. Próximo bloco tenho muito mais para você sobre oração, sobre devocional. Volte aqui comigo. A gente sai com imagens do Macapá, no Amapá. Canal é 414. É o canal aberto esse aqui. Você sabia que Macapá é a única capital brasileira banhada pelo rio Amazonas? Olha, a única capital brasileira. E também a única a ser cortada pela linha do Equador. Volte comigo. A igreja reconheceu sempre uma eficácia particular ao rosário, confiando-lhe as causas mais difíceis mediante a sua recitação comunitária e a sua reza constante. E nós voltamos olhando para tudo que vai acontecer já nesse fim de semana, já começa o coração a acelerar, né? Porque nós estamos no clima das 24 horas. Mas aí eu já começo a pensar que na segunda-feira tem grandes revelações aqui na nossa programação. Você sabe o que vem por aí, não é? É o Vem Festival, Voz, Evangelização e Música. É o maior festival de música católica da TV brasileira. E oficialmente Danilo Diba vai dar o start, vai estrear pra gente, vai mostrar todos os rostinhos que vão pisar aqui no palco, os 16 candidatos ao Vem, os 16 escolhidos. Você já pensou qual foi o trabalho minucioso de toda a equipe para escolher esses 16 que vão estar aqui, e você vai poder já finalmente conhecê-los? Eu também estava assim ansiosa por esse momento. Quero saber se vai ter alguém da sua cidade aqui, hein, nesse palco. Já pensou? Da sua cidade, representando o seu estado, de repente de dentro da sua comunidade. Então,
Olha, segunda-feira, próxima segunda-feira, depois do Noite de Louvor, do nosso Grupo Nacional de Oração. Nós estaremos juntos anunciando para você aqui os candidatos. E aí é só se preparar, né? Fazer a torcida e participar. Assistir tudo aqui pela TV Evangelizar. Vai ser maravilhoso, até porque esse ano o tema é especial. O tema é Jesus das Santas Chagas. Então anote aí na sua agenda. Segunda-feira, o Vem Festival para você, logo após Noite de Louvor. Agora nós vamos continuar falando sobre nutrição. Falamos aqui um pouco do PF, famoso, prato feito, nosso arroz com feijão, batata frita está liberado, ainda mais na sexta-feira. Mas tem algumas frutas, a gente não falou muito de fruta, né? Que guardei aqui para esse momento, viu? Frutas no inverno, Carol, pode? Cadê frutas que a gente consegue consumir neste momento? Bom, nosso querido Lucas Marconsoni vai nos ajudar com isso. Vamos lá. Elas produzem vitaminas A, C e E e ajudam a proteger o nosso corpo de doenças e viroses. Estamos falando das frutas de inverno. Nós estamos aqui no Mercado Municipal de Curitiba para saber o que o pessoal anda consumindo nessa época mais fria do ano. No inverno dá uma queda, né, no consumo, assim, é mais banana, laranja, pocã. Laranja, maçã, pera, caqui. Mexerica, pocã, laranja, limão, banana também. Mais ou menos essas frutas assim. Maçã. E nesta época, o que mais encontramos é a banana, carambola, caju, coco, kiwi, laranja, maçã, mexerica, morango e uva. Ricas em minerais e vitaminas como potássio, zinco, cálcio e magnésio. E nos comércios, o que mais sai nessa época de frio são frutas para fazer fundir. Morango, melão, abacaxi, tangerinas, manga, toda fruta pode se fazer fundir com ela. Para nós agora o morango está numa época boa, né? Está produzindo bastante, tanto que hoje está chegando o morango novo. Olha, variedades não faltam, certo? É só a gente colocar no nosso cardápio. Agora, outra coisa, que principalmente aqui no sul nós gostamos muito e que faz parte do inverno, é o tal do pinhão. Você conhece? Você que é aí de Fortaleza, você que é de Minas Gerais, já comeram pinhão? Se não, aproveite que vocês estão vindo aqui para o nosso cantinho em Curitiba e procure, viu? Vale a pena. Vamos compartilhar um pouco mais nesse vídeo com você. Nos meses mais frios do ano, alguns estados brasileiros, como Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, têm um motivo especial para celebrar: o pinhão. Essa semente proveniente da araucária está profundamente enraizada na cultura e na gastronomia dessas regiões. Associado ao frio e ao aconchego e às festas típicas do sul, o pinhão se transforma em pratos deliciosos e diversificados que aquecem os corações e os paladares de quem o experimenta. E uma das melhores oportunidades de vivenciar essa tradição é aqui no Festival Gastronômico do Pinhão, que está acontecendo no Mercado Municipal de Curitiba, onde as pessoas podem experimentar uma variedade de pratos, onde a estrela principal é o pinhão. Aqui, por exemplo, nós temos o bolo de pinhão, um crepe japonês de pinhão e o ouriço de pinhão. Bora experimentar? O ouriço de pinhão é um bolinho à base de aipim. A gente cozinha o pinhão, depois é descascado ele, depois ele vai para a panela refogado com bacon de pernil. E esse bacon ele fica ali derretendo junto um pouquinho e aí a gente recozinha o pinhão nesse recheio. Ele tem um segredinho que vai em cima que fica todo crespinho. E aí a gente chamou esse prato de ouriço de pinhão. O crepe japonês traz um gostinho da culinária oriental para o festival. A nossa versão ela vem um frango, ela vem uma farofinha de pinhão dentro, requeijão,
e a mussarela, você pode fazer o adicional sem custo nenhum, de colocar uma saladinha junto, tomate, uma cebolinha. E se ainda você quiser, você pode escolher um dos molhos orientais que a gente oferece, que é o molho sweet chili ou teriyaki. Já o bolo não precisa nem falar, né? Com uma massa fresquinha e bem fofinha, é uma ótima opção de sobremesa. Ele vem pinhão na massa e também a cobertura com pinhão e tá fazendo muito sucesso, as pessoas têm gostado muito. É bem leve, mesmo que tenha uma cobertura ali de brigadeiro branco, ainda assim a gente prezou por ser uma cobertura mais leve, para que todo mundo possa realmente consumir tanto no café da manhã quanto no café da tarde. Ele é bem versátil. A procura por receitas com pinhão tem sido alta e os visitantes se surpreendem com a versatilidade e sabor da semente. A Aline, que veio do Rio Grande do Sul e está de passagem pela capital paranaense, provou o ouriço de pinhão. É um prato bem bom, ele tem a crocância na parte mais externa e ele é bem suculento na parte interna, então é quase uma coxinha de pinhão. Bem bom. Tá aprovado? Tá aprovado. Visitar o Festival Gastronômico do Pinhão no Mercado Municipal de Curitiba é mais do que uma oportunidade de degustar pratos saborosos. É uma chance de se conectar com a cultura e a história do sul do país. As pessoas vêm muitas vezes para conhecer esse produto e acabam conhecendo o teu estabelecimento, a tua loja, outros produtos que você oferece. As pessoas já chegam perguntando quais são os pratos participantes e todo mundo que é de fora prova e gosta muito, porque o pinhão realmente é um produto muito versátil, né? Você consegue trabalhar com ele de várias formas, tanto para doce, salgado, para tudo mesmo. Dá para usar bastante a criatividade. Seja cozido, assado ou como ingrediente de pratos sofisticados, o pinhão conquista paladares. Olha, até pra mim, que amo pinhão, já fiquei com vontade daquilo ali que parece uma coxinha, né? Porque imagina uma coisa... Olha lá, ai meu Deus, eles botam na tela ainda, né? Esse aí eu fiquei com vontade desse, fiquei com vontade do bolo. E se você vier para Curitiba nas 24 horas em oração, já vou te dar uma dica. Você vai lá no Mercado Municipal, é fácil achar, só perguntar para qualquer um, vai saber te indicar. E você fala assim, olha, te vi lá na TV Evangelizar, fiquei com vontade, a Carol Tormena falou, estou aqui, vim rezar e vim aqui com meu pinhão, entendeu? Já fala assim, então já me aproveita e me dá um desconto também, já pede, entendeu? E daí você faz essa experiência do pinhão que é maravilhosa. Mas agora, pra gente não ficar com muita fome, vamos falar um pouquinho desse grande nome que ontem nós celebramos, que foi Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é famosa, é claro, pelo ícone, que é o ícone bizantino. O autor é desconhecido, porém, ele foi inspirado na própria escritura de São Lucas, porque São Lucas que conviveu com Nossa Senhora. Então, é isso que conta a tradição. Mas a gente trouxe para você um material especial, já que estamos tão próximas desse devocionário à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Acompanhe comigo esse vídeo. A devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro nasceu de um ícone milagroso. Uma pintura de Nossa Senhora que foi roubada de uma igreja na ilha de Creta, Grécia, no século XV. O ícone seria uma cópia do quadro de Maria pintado por São Lucas. Trata-se de uma pintura sobre a madeira em estilo bizantino, onde Maria é representada segurando o menino Jesus em seu colo. O menino Jesus observa dois anjos que lhe mostram os elementos de sua paixão, que são uma cruz, uma lança e uma vara com uma esponja. O menino Jesus parece assustado e abraça sua mãe. Uma sandália lhe cai dos pés. O arcanjo Gabriel e o arcanjo Miguel estão acima dos ombros de Maria. Essa imagem ganhou o título de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em homenagem e agradecimento à sua atenção constante e perpétua para com a humanidade. Anos depois, um comerciante roubou a imagem e a levou para Roma. Mas, logo em seguida, adoeceu e entregou a imagem para um amigo vendê-la. A esposa desse amigo não deixou e guardou a imagem em casa. Mas, após ficar viúva, Nossa Senhora apareceu à sua filha de 6 anos e lhe disse para colocar o quadro de Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro em uma igreja. No dia 27 de março de 1499, o ícone foi colocado na igreja de São Mateus, ficando lá por mais de 300 anos. Quando Roma foi invadida pelos franceses no século XVIII, a igreja foi destruída e o ícone escondido por 30 anos, sendo encontrado por um padre redentorista. Por determinação do Papa Pio XI, os redentoristas receberam a missão de espalhar a devoção de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para o mundo inteiro. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. E Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que nos protege, que intercede por nós, inclusive nos momentos de maior desespero, de doenças. No próximo programa, na segunda-feira, a gente vai falar sobre a demência. Demência que é algo que preocupa porque mexe com memória, com a capacidade cognitiva e ela tende a progredir. Então, uma ótima oportunidade para você se informar sobre esse tema que nós vamos trazer aqui. Então, eu espero você às 3h30 da tarde, mas permaneça conosco que nós temos muitos momentos de oração nesse fim de semana. Fica com Deus.